Então, Verena, onde investir os meus US$ 500? Vamos anotar aí, pega papel e caneta na mão para vocês anotarem, porque eu acredito que os ETFs são os melhores investimentos para quem está começando. Papel e caneta na mão, tá? Papel e caneta na mão. Número 1. O ETF ele é bom porque ele tem baixo custo. O que isso quer dizer? Cada um dos fundos que você compra no mercado financeiro, ele cobra uma taxa de administração, porque não existe almoço grátis, ninguém trabalha de graça, nem relógio que você tem que colocar pilha. Então, os ETFs, eles têm as menores taxas de administração, número 1. Por isso que eu considero ele melhor para quem está começando. Número 2, o ETF ele é diversificado, porque ele é um pacotinho. Dentro daquele pacote tem várias empresas. Você não precisa só comprar uma empresa, exemplo. Se no passado você comprasse uma ação da Amazon, essa ação estava custando, há um tempo atrás, antes do Covid, essa ação estava custando quase $3 mil. Uma só. E só um pacote de ETF você consegue comprar um pacote de ações de empresas de tecnologia e dentro desse pacote vai ter ações da Amazon. Então você consegue diversificar um custo baixo. Com os ETFs você tem menos preocupação. Por quê? Porque quem faz a gestão do ETF não é você. É o gestor do papel, o gestor daquele ativo, daquele grupo de empresas que ele montou. É ele que faz a gestão. É ele que tira e coloca empresas. Então você pode cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, passear, viajar e não ficar tenso, não ficar nervoso no mercado financeiro, pensando se vai cair ou se vai subir, tá? Quem faz isso para você é esse gestor. O ETF também, ele tem fácil negociação. Por quê? Ele é negociado na Bolsa de Valores americana como se fosse uma ação. Então você pode comprar e vender com facilidade. E como nada é de graça, tem o tal da taxa, que é a taxa cobrada para eles escolherem isso para vocês. E aí o ETF sai na frente porque essas taxas são baixas. E o ideal, Verena, qual é o ideal para quando eu estiver olhando meus ETFs? Qual é o ideal de taxa aceitável? Não pague, olha no meu olho aqui, não pague nada acima de 1%. Nada. 1% eu já acho caríssimo, tá? Mas geralmente os que eu gosto é 0,03, a taxa deles são bem baixinhas. Mas é preciso ficar de olho nos retornos também. Em quais empresas tem dentro daquela caixinha, para você não comprar um saco de laranja podre, tá certo? Então, por isso que no curso a gente tem aulas explicando tudo. A gente analisa alguns ETFs que a gente considera top para te ensinar o que cada um deles vai oferecer para vocês, tá certo? Então, vamos lá? Se eu começasse a investir hoje, qual era o ETF que seria uma boa? Eu investiria no ETF que rastreia o SP500. Verena, o que é SP500? Eu não sei nem o que você está falando. SP500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É um pacote. Vamos lá? É um pacote que tem as 500. Vou desenhar aqui o pacote de ontem, tá? Que tem as 500 maiores empresas do USA. Ó. É um pacote que dentro dele tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tá? O que isso quer dizer? Dentro desse pacote tem Amazon, tem Apple, tem Uber, tem Tesla, tem Microsoft, tem empresas da área de construção, tem empresas da área de transporte, tem banco, tem Bank of America, tem Chase, tem o Wells Fargo, tem o JP Morgan. Dentro desse pacotinho, aqui, tem 500 empresas. As 500 maiores empresas da América. Aí você está falando, Verena, mas se uma empresa dessa falir, quem faz a gestão é o gestor do fundo, não é você. Ele tira essa empresa dali e ele substitui por outra que vai subir no ranking. Tá certo? Então hoje eu vou falar de 2 ETFs que rastreiam o SP500. Vou falar de 2 só. Beleza? Vou falar de 2. Eu vou falar do SPY e do VOO, desses 2. Os 2 são iguais, tá? A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Se vocês tivessem que comparar, olha só, preste atenção.
Existem essas duas canetas aqui. Tá prestando atenção? Vou fazer você pensar agora. Existem essas duas canetas. Essas duas canetas, elas são idênticas. Iguaizinha. Você tá vendo aqui, viu? Não tem diferença nenhuma, ó. Não tem diferença nenhuma. É igual essa caneta. Se eu te perguntasse, as duas canetas são iguais. Se você tivesse que comparar uma caneta com a outra, fizesse uma comparação. Essa caneta é vendida em uma loja, outra loja. E essa caneta é vendida em outra loja. Se você tivesse que comparar essa caneta de uma loja com essa caneta de outra loja, que são iguais, tecnicamente iguais, qual seria a única diferença entre elas? Ou as outras diferenças entre elas, pode ter mais de uma. Valendo! Vamos ver se vocês acertam. Quando você compara maçã com maçã, caneta dos Estados Unidos com caneta dos Estados Unidos, a única diferença é o preço. Então, eu quero falar de Voo e de Spy. Os dois são o mesmo produto. Os dois são o mesmo produto. O que vocês têm que olhar de diferença desses dois, número 1, é a taxa de administração de cada um. A primeira coisa. A taxa de administração. Primeiro vê o gestor, né? Quem é o gestor? O gestor dos dois são empresas gigantescas. Então não tem nem o que questionar. Ó, o gestor é gigante. 2. Os mesmos produtos. Todos os dois rastreiam o SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Check. 3. A quantidade de volume de dinheiro que tem dentro desse fundo. No caso do Voo e do Spy, a diferença não é muita. Na questão de o volume de dinheiro que eles dois têm investido, não faz diferença. Então, no caso específico, claro que eu não vou entrar fundo no análise aqui, né? Mas, se você for parar para comparar os dois, você vai ver que a única diferença é o preço, é a taxa de administração cobrada. A taxa de administração do Voo é 0,03. E a taxa de administração do Spy é 0,09. Ou seja, comprar o Spy é burrice. Porque o Voo ele é 3 vezes mais barato. A empresa está te cobrando 3 vezes menos para administrar a mesma coisa. É igual essa caneta vender naquela loja, e essa caneta vende na outra loja. Você está comprando mais caro. Só pelo prazer de pagar mais caro, entendeu? Então, essa daí são algumas dicas para vocês escolherem ETF. Vocês olharam quem é a gestora, o que é que tem dentro desse papel, quais são as empresas que estão dentro, quanto é que eles têm de valor sobre a administração, beleza? Analisarem o histórico. O histórico. Quando a gente vai casar, a gente olha o histórico do boy magia, né, para ver se presta ou se não presta, né? As ações são parecidas. Diga-me o seu passado, que eu te direi se casareis com você, né? O retorno dos dois ETFs nos últimos 5 anos foi em torno de 59%. Ou seja, se você tivesse investido nesse ETF nos últimos 5 anos, você teria tido um retorno de 59%. Tá certo? Lembrando que desde o começo desse ano, devido às incertezas econômicas, ambos estão com quedas. Por quê? Porque estamos passando um momento de crise. Ah, Vera, então não vou comprar agora não, vou comprar só quando ele se recuperar. Quando tá no Black Friday, você compra barato ou você compra caro? Aí você gosta de comprar caro. Vocês estão vivendo a maior oportunidade dos últimos 40 anos. E vocês não estão identificando isso por falta de conhecimento. Tá certo?